Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula. Nela nós vamos começar a falar das recorrências lineares de segunda ordem. Vamos começar com o caso homogêneo. Então, relembrando um pouco das recorrências de segunda ordem, aí dizemos que uma recorrência é de segunda ordem, né, quando o xn mais 2 ele se escreve em função do xn mais 1 do xn. Quando essa função é linear, né, a gente tem que é uma recorrência linear de segunda ordem, tá bom? Assim, de maneira geral, uma recorrência linear de segunda ordem é uma recorrência do tipo, né? Que satisfaz essa equação. Tá bom? Onde f, g e h são funções cujo domínio são os números naturais, tá bom? Nós iremos estudar um caso particular das recorrências lineares, que é quando nós temos os coeficientes constantes, ou seja, esses dois valores aqui são constantes, tá certo? Podem variar apenas o h. Então vamos iniciar com o caso homogêneo, que é quando o h for diferente de zero, tá certo? Naturalmente que eu tenho que supor que q é diferente de zero, porque se q for zero, a gente recai numa recorrência de primeira ordem. Tá bom? Então vamos lá. É, a cada recorrência, né, do tipo 1, ou seja, de coeficientes constantes, a gente associa uma equação do segundo grau, certo? Dessa maneira, chamada equação característica. Certo? Então, lembrando, eu tenho a equação do tipo 1, ela é assim, né? Mais pxn mais 1 mais qxn igual a zero. Então, eu associo, né, a essa equação de recorrência essa equação do segundo grau, certo? Então, note que como o q é diferente de zero, então, supondo, então o zero não pode ser uma raiz da equação característica. Alguns exemplos, né? Por exemplo, a equação de Fibonacci. A equação característica, né? É r ao quadrado menos r menos 1 igual a zero. Por que menos, né? Porque eu preciso escrever o índice n mais 2, depois n mais 1, n igual a zero. Certo? Então, para poder ficar da fórmula do 1, fica assim, né? Fn mais 1 menos Fn igual a zero. Portanto, o meu P é menos 1 e o meu Q é menos 1. Por isso que fica dessa maneira, né? E as raízes delas são R1 e R2, dado por esses valores, tá bom? Por exemplo, agora aqui, né? Que já está escrito da forma de 1, do tipo 1, né? Portanto, a equação característica, né, é dado R ao quadrado mais 6R mais 9 igual a zero. Cujas raízes, né, são repetidas igual a menos 3. Podemos também ter, né, outro tipo aqui de equação, que você tem equação característica, cujas raízes são números complexos, tá? Não tem nenhum problema. Uma curiosidade, né, o porquê do nome equação característica, esse tipo de coisa, né? Veja que eu posso reescrever a minha recorrência da seguinte maneira, certo? Se eu chamar essa matriz aqui de A, então eu vou ter A, xn mais 1, xn. Aí eu posso repetir, né, trocando aqui, substituindo com fosse n menos 1 aqui, e aí eu vou ter o n mais 1, n. E aqui eu vou ter xn, n menos 1. E eu vou ter a de novo, então eu vou ter a ao quadrado, xn, n menos 1. Então, se eu prosseguir isso, eu vou ter que o xn mais 2, xn mais 1 é igual a a elevado a n, x2, 1. Isso meio que já resolveria a minha recorrência. Agora eu preciso saber calcular essa potência. Bom, mas como é que eu calculo potência de matriz, né? Eu preciso do polinômio característico, né? Eu preciso diagonalizar a matriz, certo? E olha aqui, quem é o polinômio característico, né? Exatamente P de R mais Q, certo? Então, veja que então C igual a zero significa eu achar os autovalores. Ou seja, quer dizer que as raízes da equação característica são autovalores, certo? Então, por isso que eu preciso, né, achar a raiz da equação característica para poder achar a solução. Então, isso é uma curiosidade, quem tiver mais interesse pode procurar, né? Tem vários artigos na internet sobre isso.
Tá bom? Então vamos resolver, né, primeiramente o caso homogêneo quando as raízes são distintas, tá bom? Então, se você tem uma equação, né, característica igual a zero e R1, R2 são as raízes, com R1 diferente de R2, então todas as soluções da recorrência correspondente são dessa forma. A n, C1 R elevado a 1, ou seja, a raiz elevada a n, mais outra constante, mais a segunda raiz elevada a n, onde C1 e C2 são constantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se de fato, né, a equação desse tipo ela é uma raiz, tá certo? Então, primeiro, né, é, na verdade, a solução soluções, né? A n, C1, R1 elevado a n mais C2, R2 elevado a n é a solução. Certo? Depois a gente mostra que, de fato, todas as soluções são dadas dessa maneira que a gente está propondo. Então, primeiro é mostrar que ela é solução. Certo? Então, vamos lá. Então, preciso fazer o quê? Reescrever aqui a n mais 2 mais p a n mais 1 mais q a n. Certo? Vamos ver se isso aqui é igual a zero, né? Então, vamos lá. Bom, a n mais 2 é C1 R1 n mais 2 mais C2 R2 n mais 2, tá bom? P a n mais 1, então vai ficar P C1 R1 n mais 1 mais P C2 R2 n mais 1 mais Q C1 R1 n mais Q C2 R2n, tá bom? Então vamos colocar aqui C1R em evidência. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter R1 ao quadrado mais P R1 mais Q. Se eu colocar agora o C2 R2 elevado a n em evidência, eu vou ter R2 ao quadrado mais PR2 mais Q. Certo? Mas observe que como R1 e R2 são raízes, isso implica dizer que esses valores aqui são iguais a zeros, né? Tá? Então, C1 R1 elevado a n vezes zero mais C2 R2 elevado a n vezes zero igual a zero. Portanto, de fato, C1 é solução, tá certo? Então a gente mostrou a primeira etapa. Agora vamos mostrar que todas as soluções são dessa forma, tá certo? Então, todas as soluções são da forma AN, tá bom? Então vamos lá. Seja, agora eu vou pegar aqui uma solução qualquer, YN, uma solução qualquer da recorrência, né? De xn mais 2, p xn mais 1 mais q xn igual a zero, tá bom? A gente pode determinar as constantes, então determinemos as constantes C1 e C2, que seja solução do sistema. Vamos escrever aqui o sistema. Qual é o sistema? É R1, C1. Vamos escrever na ordem mais correta, né? C1, R1 mais C2, R2 igual a Y1
E o C1 R1 ao quadrado mais C2 R2 ao quadrado igual a Y2, certo? Logo, o C1, né, eu posso escrever o C1 como sendo R2, né, se você vai fazer a conta aqui, Y1 menos R2, Y2, R1, R2, R1 menos R2. Por isso que é essencial que o R1 seja diferente de S2, né? E o C2 é igual a R1, Y2 menos R1 ao quadrado, Y1, R1, R2, R1 menos R2, tá bom? Aqui tem solução, né? Aqui tem solução, pois é R1 diferente de R2, tá bom? E também, né, R1 diferente de R2, que são diferentes de zero, já que o zero não pode ser uma raiz. Assim, a gente já mostrou que de fato, né, esse tipo de equação é a solução. Agora vamos pegar uma solução qualquer. A gente pode fazer isso aqui, sem nenhum problema, achar essas constantes. Então elas têm solução, elas existem, tá bom? E agora foi o seguinte: considere o Zn para ser o seguinte, para ser o yn, certo? Menos C1 R1 elevado a n, menos C2 R2 elevado a n. Certo? Eu vou mostrar que essa Zn ela tem que ser identicamente nula. Tá bom? Então, note que, vamos lá. Se eu for pegar aqui o Zn mais 2 mais Pzn mais 1 mais Qzn, isso é igual a quê? Vamos lá. Substituindo vai ficar yn mais 2 menos C1R1 n mais 2 menos C2 R2n mais 2 mais Pyn mais 1 menos PC1 R1n mais 1 menos PC2 R2n mais 1 mais QYN menos QC1 R1 elevado a N menos QC2 R2 elevado a N. Pronto, feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou observar o seguinte, vou agregar aqui os Y's, Pyn mais 1 mais QYN, certo? Vou agregar agora e colocar em evidência o C1 R1 elevado a N, então vai ficar R1 ao quadrado mais PR1 mais Q. Vou agregar agora o C2 R2 elevado a N. E eu vou ficar com R2 ao quadrado mais PR2 mais Q. Certo? Então, vou observando que o do Y é zero, porque Y é uma solução, né? E esse daqui e esse são zero também, porque eles são raízes. Então, eu vou ter C1 R1 elevado a N vezes zero, menos C2 elevado a N vezes zero, né? Então, tudo isso que vezes zero, tudo isso é igual a zero. Logo, Zn é solução, tá bom? É solução, né, da equação. E, vamos lá, quanto é Z1? O Z1, ele é Y1 menos C1R1 menos C2R2, que é zero pelo sistema que a gente montou, né? E o Z2, ele é igual a Y2 menos C1 R1 ao quadrado menos C2 R2 ao quadrado também é zero.
certo? Então, se eu substituir na fórmula, então eu vou calcular o Z3 vai ser zero, o 4 vai ser zero, já que ele depende linearmente dos dois anteriores, certo? Logo, Zn igual a zero para todo n. Portanto, né? Portanto, o yn ele é da forma que a gente disse que era, certo? Que é R2. Tá bom? Então a gente prova, né, esse resultado, certo? Para R1 de frente de R2. E aí a gente vai nosso primeiro exemplo. Vamos resolver a recorrência, né, dado por essa recorrência aqui. Então vamos lá. A equação característica, a primeira coisa que eu preciso é encontrar é a equação característica. Então é r ao quadrado mais 3r menos 4 igual a zero. Né, que as raízes aqui são bastante fáceis, né? O R1 ele é igual a 1 e o R2 é igual a menos 4. Portanto, o xn ele é da forma C1, né? 1 elevado a n, mais C2 menos 4 elevado a n. Ou seja, ele é C1 mais C2 menos 4 elevado a n. Acabou-se. Só isso, certo? Veja como o teorema ele é forte, né? E aí nós temos a equação de Fibonacci. Agora eu tenho os valores iniciais. Eu tendo os valores iniciais, eu consigo determinar as minhas constantes C1 e C2, tá certo? Primeiro, a equação característica R ao quadrado, né, menos R menos 1 igual a zero. A gente já viu que essas raízes são 1 menos a raiz de 5 sobre 2 e 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Tá certo? Portanto, né, portanto, pelo teorema, o f de n ele é igual a C1, certo? 1 menos a raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais C2, 1 mais raiz de 5 elevado a n, desculpa, sobre 2 elevado a n, tá certo? E aí como é que eu faço para descobrir o C1 e o C2? Tá bom? Eu vou usar, né, F1 igual a F2 igual a 1. E aí eu vou substituir primeiro o F igual a 1, o F1, né? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, se eu substituir F1, eu vou ter 1 menos a raiz de 5 sobre 2C1 mais 1 mais a raiz de 5 sobre 2C2 igual a 1. Certo? Do mesmo modo, se eu fizer agora para n igual a 2, C1 mais uma raiz de 5 ao quadrado, C2 também é igual a 1. Então, fazendo aqui, se você fizer todas as contas aqui direitinho, você vai encontrar o C1 igual a menos 1 sobre a raiz de 5 e o C2 igual a 1 sobre a raiz de 5. Portanto, o Fn, né? Eu vou trocar aqui a ordem para ficar o positivo na frente. 1 raiz de 5. 1 sobre a raiz de 5, né? 1 mais a raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 sobre a raiz de 5, 1 menos a raiz de 5 elevado a 2 sobre n. Curioso é que, mesmo com essa expressão, digamos assim, bastante feia, né, entre aspas, esse número Fn sempre é um número inteiro, né? Então veja que engana muito essa questão da expressão, né? Então, para a gente encerrar, né, a gente vai fazer esse último exemplo, tá certo? Que ele vai cair agora nas raízes complexas. E quando cai em números complexos, a gente precisa resolver de uma maneira um pouco
é diferente, tá bom? Então, a equação característica, né, é r ao quadrado menos r mais 1 igual a zero, né? É, cujas raízes são quem, né? Primeiro, se você fizer aqui, você vai ter que as raízes são 1 mais i raiz de 3 sobre 2 e r2 igual a 1 menos i raiz de 3 sobre 2, certo? É, e aí, eu vou precisar calcular o quê, né? Pelo teorema, o xn ele é C1, né? R1 elevado a n, ou seja, 1 mais i raiz de 3 elevado a n mais um C2, 1 menos i raiz de 3 sobre 2 elevado a n. Certo? Para você fugir de calcular essa potência, né? Você precisa, por exemplo, escrever na forma polar, tá certo? É uma das maneiras. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o R1, né? Vamos escrever o R1 na forma polar, certo? O R1 ele é 1 meio, né? Mais I raiz de 3 sobre 2, certo? Então, vamos lá. A norma do R1 é 1, né? Aí eu quero calcular o cosseno quando ele é 1 meio e o seno quando ele é raiz de 3 sobre 2, certo? Portanto, é, o θ vai ser π sobre 3, certo? Eu posso fazer mesma coisa para o R2, né? Veja que o R2 ele é o conjugado, né, do R1. Portanto, assim, vamos só reescrever aqui, né? O R1 ele é cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, certo? Como o R2 é o conjugado, eu posso já aproveitar, né? Menos i π sobre 3, certo? E aí, pela forma de Moivre, o R1 elevado a n, ele é cosseno de nπ sobre 3 mais i seno de nπ sobre 3, né? E o R2 elevado a n, novamente pela forma de Moivre, cosseno de nπ sobre 3 menos i seno de nπ sobre 3. E aí, portanto, a minha xn ele vai ficar igual a quê? C1 é cosseno de nπ sobre 3 mais i seno nπ sobre 3 mais C2, aí o R2, né? Cosseno de nπ sobre 3 menos i seno de nπ sobre 3, certo? E aí o que é que eu faço agora, né? Para não ficar carregando o número i, eu posso juntar os cossenos e juntar os senos, certo? Então vamos juntar os cossenos. Então xn igual, vamos voltar aqui para a gente ver. Então vai ficar o quê? Vai ficar C1 mais C2 cosseno de nπ sobre 3, certo? Mais, agora eu vou juntar os senos. Então vai ficar C1i, vai ficar i, C1 menos C2, seno de nπ sobre 3, certo? Agora eu chamo, essa aqui é uma constante, eu vou chamar C1 barra, e essa aqui eu vou chamar de C2 barra. Portanto, o xn, C1 barra, cosseno de nπ sobre 3, mais C2 barra, seno de nπ sobre 3. Então aqui encerra o exemplo, tá bom? Aí
se tiver os dados iniciais, né, o x1, x2, a gente consegue calcular as constantes, tá bom? Então, com este exemplo, a gente encerra esta videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.